Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso ao vivo na nossa maratona de aquecimento para o workshop Mãe Mentora. O tema da nossa aula hoje, do nosso encontro, é o que eu faria se eu estivesse começando do zero hoje como mentora. Bora conversar sobre isso para que você possa ter aí um checklist, na verdade, de atalhos que você pode implementar para chegar no resultado que você deseja de uma forma mais rápida e mais segura. Vamos lá? Vamos começar? Pri, passando por aqui, seja bem-vinda, Pri. Estamos começando, estou abrindo aqui a nossa aula de hoje, agora mesmo, fixando aqui o comentário. Na verdade, o título da nossa aula, para quem for chegando saber do que nós estamos falando. Aline passando por aqui, Ronan também, sejam bem-vindos, pessoal, vamos começar. Eu já perdi a conta de quantos encontros ao vivo já tivemos aqui nesses dias, mas o fato é que eu quero preparar você para você ter uma experiência muito profunda e muito transformadora no nosso evento que está chegando. Faltam só 3 dias, gente. Segunda, terça, quarta, quinta-feira é a nossa super aula, nossa grande aula do workshop Mãe Mentora. É a segunda vez que eu realizo esse evento, né, nesse ano. E nessa segunda experiência tá muito melhor do que a edição anterior. Então você não perde por esperar, prepara seu coração, eleva as expectativas porque elas vão ser superadas, viu? Estamos preparando tudo com muito carinho. E se você está assistindo a gravação desse nosso conteúdo de hoje e ainda não se inscreveu, corre no link da bio e garante o seu lugar, tá? As nossas inscrições têm tempo limitado. Chegar quinta-feira, determinado horário, você não vai mais conseguir se inscrever, porque eu quero preparar tudo com muito carinho para receber vocês na quinta-feira, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre o evento, depois coloca aí para mim, para eu explicar com mais detalhes. Mas hoje, especificamente, na aula número, não sei, né? De aquecimento para o nosso workshop Mãe Mentora, já fizemos muitos conteúdos, eu realmente já perdi a conta aqui, vocês me perdoem por isso, tá? Que é a mãe que não dorme, fica levantando à noite, então minha memória, gente, não me ajuda, tá bom? Do que nós vamos falar hoje? O que nós vamos trazer aqui? O que eu preparei para você? Se você tivesse acesso a um checklist do que você precisa para chegar mais rápido no resultado que você deseja, e vamos falar de que resultado é esse aqui. Nesses dias de maratona de aquecimento, estou preparando você e treinando você para quê? Para você descobrir uma vida de possibilidades. Para você entender como é possível você ter uma carreira, uma vida, na verdade, onde você pode trabalhar com liberdade, trabalhar com propósito, né? Fazendo aquilo que você mais ama, transformar o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência em um programa de acompanhamento, em uma mentoria online, onde você vai ter a oportunidade de entrar no mundo digital, participar do mundo da educação online, sem você ter que abrir mão da sua maternidade. Olha que oportunidade! Você trabalhar com liberdade, com propósito, sem você ter que ficar escolhendo. Deixa eu só desenrolar o fio aqui, gente, que às vezes pode estar dando um ruído aí pra vocês, né? Eu tô aqui com o fone na mão e nem me dei conta, desculpa, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Laís passando por aqui. Seja bem-vinda, Laís. Então, a oportunidade da gente trabalhar com liberdade, com propósito, sem você ter que escolher entre ser uma mãe presente e uma profissional realizada. Você já se viu nesse dilema, nesse desafio de querer estar presente na vida dos seus filhos, participar da vida deles, né? Acompanhar, viver cada momento, cada situação, cada circunstância, mas você é puxada para fazer uma outra coisa que não é exatamente o que você queria, ou talvez não é no formato que você queria, não na intensidade que você queria. E aí você, quando está com os filhos, está pensando no trabalho, ou quando está no trabalho, está pensando nos filhos, e vive essa divisão. Ora culpada, porque não tem conseguido ser a mãe que deseja ser, ora frustrada, porque não está realizando seus projetos. Chega disso. É hora do basta aqui para nós, tá bom? Porque o que nós queremos construir? Nós queremos construir uma vida onde seja possível você... O comentário sumiu aqui, deixa eu colocar de novo. Uma vida onde seja possível a sua carreira, a sua realização profissional,
estar em paz com a sua maternidade, a sua casa, a sua família. Tá bom? Chega desse conflito desnecessário. Então, aquilo que eu acertei e aquilo que eu errei lá em 2016 para 2017, hoje eu vou trazer o atalho aqui para você. Então, é essa a nossa proposta, o nosso objetivo. Atalho para você começar do jeito certo, para você chegar onde você deseja mais rápido do que eu andei lá atrás, né? De tanto quebrar a cabeça sozinha. Você não precisa quebrar a cabeça que eu já quebrei por você, tá bom? Hoje eu estou como sua mentora, exatamente. Mentor é isso. Ele já quebrou a cabeça, ele já quebrou a cara, ele já errou no nosso lugar. E é por isso que ele está habilitado a trazer pra gente esse atalho, né? E o que você vai desenvolver também na sua carreira como mentora, proporcionando para suas mentoradas essa experiência também, é de ajuda, de transformação, de pegar na mão, de mostrar o caminho, orientar, aconselhar. E se você tem aí um conhecimento, uma vivência, uma experiência, uma paixão, algo que você ama fazer, que você já contribui, você gosta de falar sobre isso, as pessoas te reconhecem, então sim, você pode trabalhar com mentorias online utilizando daquilo que já transborda em você. Faz sentido? Então, bora lá. Primeira questão que eu quero levantar aqui com vocês, né? Quando nós falamos sobre o que eu faria se eu estivesse começando do zero como mentor, e eu quero te trazer o checklist do que fazer e o que não fazer iniciando no mundo digital, é exatamente a construção deste caminho, que vai ser um caminho mais curto, que vai ser um atalho para você ter resultado. Tá bom, gente? Quando nós estamos começando algo que você não tem muita clareza, você não tem muita definição de onde você está, de onde você quer chegar, do caminho, dos obstáculos, a gente comete muitos erros, né? Eu cometi os meus, mas vim trazer aqui esses atalhos para que você não erre no mesmo lugar, tá? Com certeza vai errar também, mas vai errar num lugar diferente dentro do que nós estamos propondo para trazer aqui para você. Aqueles erros principais que eu cometi, você não vai ter que cometer. Então, é a sua chance de chegar mais rápido, de uma forma mais segura, onde você deseja. O que nós vamos começar estabelecendo aqui, eu quero colocar uma pergunta para você refletir. Onde você quer chegar no que diz respeito à realização profissional versus maternidade? Qual é o desejo do seu coração? O que é realização profissional e realização na maternidade para você? E aqui, ó, não vale resposta genérica, tá? Quando eu coloco isso para você, eu quero te incentivar a ser específica. O que significa específica? Voltou. O que significa ser específica? Lá atrás, quando eu me fiz essa mesma pergunta, para definir para mim o que era essa carreira que eu estava almejando, o que era essa mudança que a vida estava me pedindo, eu precisei estabelecer que realização na maternidade para mim, ser uma mãe presente, na verdade, para mim, seria eu participar dos momentos do dia dos meus filhos, sabe? Eu estar presente ali no café da manhã, eu poder almoçar com eles, eu poder contar histórias à noite, sem entregar uma mãe cansada, exausta, sobrecarregada, impaciente. Você já notou? Eu já vivi isso muito. Você já viveu também, já notou que quando você está impaciente, cansada, sobrecarregada, a gente tem a tendência, né, natural, sem você nem se dar conta, de colocar essa sobrecarga também no relacionamento com os nossos filhos? Na casa, no seu casamento, fica aquele clima pesado, aquela questão ruim. Ai, a mamãe não tá bem. Mas às vezes uma mãe não tá bem é só um ajuste lá na vida profissional. Às vezes uma mãe não tá bem é só ter uma clareza do que tá buscando pro futuro. Uma mãe não tá bem é a mãe poder preencher quais são os seus valores de maternidade presente, ativa e participativa. Então, o que é para você, na prática, ser uma mãe presente? O que você gostaria de realizar que você não tem conseguido hoje e isso te deixa incomodada, te deixa se sentindo frustrada, culpada, infeliz, né? Infeliz com o seu desempenho enquanto mãe? O que você gostaria de ter no lugar disso? Esse é o primeiro princípio que a gente precisa para ter um caminho mais acertado quando a gente fala de maternidade versus carreira.
qual é a minha medida de maternidade? Qual é a minha régua de ser uma mãe presente? Para cada uma de nós vai ter uma medida diferente, tá bom? Você precisa ter essa clareza do que cabe para você. Para quando aparecerem os desafios, as dificuldades do dia a dia, porque vão aparecer, você saber qual que é o parafuso que você precisa ajustar, né? Qual é o espaço que você precisa rever. E isso também em relação à vida profissional. O que é realização profissional nos seus termos? Para você ter uma carreira que não está em conflito constante com a sua maternidade, o que precisa ter nessa carreira? O que precisa ter nesse novo formato de trabalho? No meu mundo lá atrás, quando eu me coloquei essas questões, esse formato de trabalho precisava conter liberdade de tempo. Eu senti que eu era dona do meu tempo, eu senti que eu era dona da minha agenda, né? Que eu tinha uma agenda flexível, onde eu pudesse fazer as coisas do meu jeito. Precisava ter também um trabalho onde eu me sentisse útil, relevante, contribuindo com as pessoas, doando daquilo que eu sabia fazer. Embora naquele momento eu não tivesse muita clareza, muita noção de que era acompanhar pessoas com mentoria. Eu sabia que eu queria ajudar pessoas. E talvez você esteja aí sentindo o mesmo que eu. Não tem muita clareza do que é trabalhar com mentoria. Nós vamos falar disso aqui hoje. Mas sabe que tem um potencial, que tem um conhecimento e gostaria de ajudar pessoas através do que você sabe. Né? Levar a sua mensagem para mais pessoas. Sim, você pode ser uma mentora. Tá bom? E o que é o trabalho de mentoria na prática, gente? Hoje eu recebi essa pergunta no direct, né? O que é trabalhar com mentoria na prática? Trabalhar com mentoria na prática, vamos lá, uma pessoa procurou você porque está acompanhando os conteúdos que você compartilha na sua rede social e ela se identificou com você, aquilo que você fala, aquilo que você escreve faz muito sentido para ela e ela te manda uma mensagem dizendo assim: quero saber mais sobre o seu trabalho. Se alguém te diz isso, você sabe conduzir essa conversa? Você sabe trazer essa pessoa para mais próximo de você, tirar ela da distração que é o Instagram, por exemplo, trazer ela para mais próximo de você? Falar sobre o seu trabalho com segurança, com confiança e conseguir marcar uma agenda, só você e ela? Você consegue conduzir isso? Esse era um dos conflitos que eu tinha, na verdade, uma das confusões, né? Uma das dificuldades que eu tinha lá atrás. Não ter clareza sobre exatamente o que eu fazia. Não exatamente sobre o que eu fazia, deixa eu me expressar melhor, mas sobre como comunicar isso para as pessoas, né? A transformação que eu desejava entregar, que eu sabia ser possível, estava claro na minha cabeça. Agora, traduzir isso de uma maneira simples, compreensível, para que as pessoas conseguissem discernir o que eu fazia, isso não estava fluindo, né? Não estava acontecendo. Então, a confusão, ela é comum quando a gente está começando. Eu converso aqui com mães, com mulheres, que falam assim: Laís, já estou no digital, eu até já atendo pessoas, mas eu vou perguntar para ela: o que é exatamente que você faz? Não vem uma resposta pronta, clara, definida, que a pessoa fala assim: entendi, me conta um pouco mais. Né? Então existe essa dificuldade, esse desafio de clareza sobre comunicar o que a gente faz, né? Quando você está começando. E qual é a primeira coisa que eu faria se eu estivesse nesse momento, hoje com 7 anos depois, 6 anos depois, com mais consciência, com mais entendimento? Qual é a primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando do zero, sabendo que existe essa confusão, né? Essa falta de clareza por parte da maioria de nós? A primeira coisa que eu faria era contratar um mentor para mim. Sabe por quê? Como eu vou vender mentoria? Oferecer mentoria como um serviço para mostrar o meu trabalho. Ajudar pessoas através do que eu faço. E eu mesma não invisto nesse tipo de serviço para mim. Eu quero ser contratada para esse tipo de trabalho, mas eu nunca vivi a experiência de estar sentada do outro lado da cadeira.
do outro lado da mesa, vamos dizer assim, na outra cadeira do outro lado da mesa. Então, o ponto zero para você que vai começar a trabalhar com mentoria, se você quiser errar menos, acelerar seus resultados, é contratar um mentor. E eu sei por que vocês não fazem isso, que é o mesmo motivo pelo qual eu demorei a fazer. A gente encontra tanta informação disponível, tem tanto conteúdo disponível, que você acha assim, nossa, eu consigo me virar aqui com esse gratuito e vai dar certo. E tem muito conteúdo importante, gente, que as pessoas compartilham, eu também compartilho gratuitamente? Sim. Mas nada se compara a você ter alguém que sabe seu nome, que sabe o que você faz, que conhece seus desafios pontualmente, que sabe onde você quer chegar e vai trazer para você o passo a passo exato, personalizado para você. Porque quando a gente fala na internet, quando a gente compartilha conteúdo gratuito na internet, nós não sabemos com quem nós estamos falando. Eu não sei quem tá aí do outro lado. A menos que você se manifeste e fale comigo, né? Então, como a gente não conhece, é impossível conhecer todas as pessoas que estão nos acompanhando, você não tem como contribuir pontualmente. Aonde que a gente contribui pontualmente? Dentro de um programa de acompanhamento mais próximo, personalizado, olho no olho, alinhado com as suas necessidades. É por isso que essa seria a primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje, do zero. Eu levei 2 anos para tomar essa decisão, né? Primeiro porque eu ficava pensando, falando exatamente isso que eu tô contando para vocês, que, nossa, tem bastante conteúdo aqui, eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir aplicar, eu vou conseguir executar. Mas isso não faz sentido, porque você não tem acesso a um passo a passo alinhado à sua necessidade pontual. E a segunda coisa pela qual as pessoas procrastinam contratar um mentor é porque elas falam assim, nossa, mas eu já fiz tanto curso, eu já comprei tanta coisa que eu não vou comprar mais um. Eu não vou contratar mais um. Só que, qual é o desafio? Eu fiz um post hoje ou ontem sobre isso, não tô me lembrando ao certo. Você e eu e todo mundo, né, principalmente nesse período da pandemia, né, onde muita gente veio pro digital, tava todo mundo parado em casa, a gente comprou muito curso. Comprou sim. Mas quantos acompanhamentos de perto você teve em relação a tanto curso que você comprou? Consegue responder isso? A razão pela qual as pessoas compram cursos e nem chegam a terminar é essa que nós estamos falando agora. Você tem um login e uma senha e autonomia para fazer do jeito que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. E o que acontece é que no dia a dia, os compromissos que a gente tem, você fica empolgado ali no primeiro momento, né? Comprei um curso, assiste as primeiras aulas e depois você procrastina, deixa pra lá. Então, perdeu acesso a um conhecimento porque não tem acompanhamento. Essa é a vantagem que existe em relação a mentorias versus cursos. E é uma vantagem tanto para o mentorado quanto para o mentor. Você ter a oportunidade de contribuir pontualmente, conhecer a pessoa e ver resultados com base naquilo que você está entregando. Porque você está ali, ao vivo, né? Em tempo real, acompanhando o seu mentorado naquilo que ele está buscando como objetivo junto com você. E aí a gente já falou aqui sobre mentoria na prática, não é? E é exatamente assim que funciona. Se uma pessoa busca pelos seus serviços, você vai conduzir essa pessoa para um ambiente mais próximo a você. Tira ela do Instagram, por exemplo, vai com uma conversa com ela no WhatsApp, para você falar sobre o seu trabalho, entender o que ela está buscando, compreender a necessidade dela e você marcar um agendamento, né? Um agendamento onde vocês vão para uma sala de videoconferência, uma reunião em videoconferência, e você vai conduzir com ela o que a gente chama aqui de reunião de alinhamento, uma conversa de alinhamento, para se aprofundar um pouco mais naquilo que ela já te contou no WhatsApp. Qual que é o objetivo dessa conversa? Para responder a pergunta aí, como que funciona a mentoria na prática, né? Qual é o objetivo dessa conversa? Você extrair o desejo máximo, né? O sonho, o objetivo que essa pessoa quer realizar através da sua ajuda.
através do seu acompanhamento. Então, quando a gente compreende esse objetivo, você vai ter a oportunidade de conduzir essa conversa para entender também o que está sabotando essa pessoa, qual é a motivação dela em relação a esse objetivo, o que esse objetivo vai proporcionar para ela, que ela não está tendo sozinha, sem a sua ajuda. Você vai ter a chance também de entender qual é, para quando essa pessoa quer ver esse desejo realizado, o que ela já tentou antes fazer e não conseguiu, qual é a visão de futuro que ela tem em relação a esse desejo que ela está buscando a sua ajuda. E sabe do que as pessoas falam nesse tipo de conversa de alinhamento? Elas falam sobre sonhos, sobre desejos, sobre realização. E o seu papel como mentor é trazer, através dessa conversa de alinhamento, clareza sobre o que é o objetivo que o seu mentorado está buscando. Clareza sobre onde ela quer chegar. Clareza sobre onde ela está. O que está acontecendo com ela. Porque ela não está conseguindo caminhar sozinha. E alinhar com ela quais seriam, assim, os primeiros pequenos passos que ela poderia dar no sentido de já começar a sair do lugar, né? E existe um roteiro específico para isso. Aqui no nosso programa de acompanhamento, que é o Profissão Mãe Mentora, eu trago esse roteiro passo a passo, ponto a ponto, para as minhas mentoradas. Para que elas possam ali, Ctrl+C, Ctrl+V, no momento que estiverem atendendo, saber o que falar, saber o que dizer, saber como conduzir essa conversa, saber como ajudar essa pessoa de uma forma fluida, não ficar parecendo uma entrevista, uma coisa mecânica, mas num primeiro atendimento você já fazer o atendimento, né? Uma excelente condução ali de conversa, de modo que a pessoa veja valor naquilo que você já está ajudando ela a compreender. Porque o grande mal, gente, é a confusão, não é? As pessoas não terem clareza nenhuma do que querem, do que estão buscando, dos desafios que estão vivendo, do que está sabotando, de aonde querem chegar. E o nosso compromisso, nosso papel é trazer luz sobre essa confusão. Se você conseguir extrair essas informações do seu prospecto, da sua prospecta, você dificilmente vai perder a oportunidade, né, de continuar com ela dentro de um programa de acompanhamento. Principalmente quando você tem roteiro na mão, igual eu tô contando aqui para vocês que a gente compartilha com as mentoradas do Profissão Mãe Mentora, tá? Então, é trazer clareza. Trazer clareza. Isso eu estou respondendo para a pergunta que eu recebi sobre o que seria um primeiro atendimento, né? Do segundo em diante, né, a condução que você vai fazer é de acordo com o método que você vai desenhar, que você vai estruturar. E da onde vem esse método, da onde vem essa estrutura? Quais foram as conquistas? Qual foi o grande resultado, a grande superação que você teve na sua vida? Você vai identificar isso. Isso vai ser o alvo da sua mentoria. No momento que você identificou, você vai precisar também discernir quais foram os passos que você deu para chegar no resultado que você chegou. E esses resultados, esses passos que você deu para chegar ao resultado que você desejava, isso vai ser a estruturação do seu método. Isso vai ser a coluna do seu método, porque aquilo que eu fiz, a estrada por onde eu passei, a jornada que eu percorri, vai ser aí o atalho para o meu mentorado, para a minha mentorada. E na prática, quando você for fazer o seu atendimento, o atendimento na prática é isso. Responder as perguntas, trazer um tema proposto dentro desse passo a passo que você estabeleceu como sendo o seu método, né? E trazer atalhos para o seu mentorado, a sua mentorada, respondendo as perguntas e as dificuldades. E por que eu falo que é a profissão assim melhor para mães que querem entrar no digital, né? Por que é o passo mais simples? Por que é a alternativa mais simples e mais interessante? Porque você não precisa de nada complexo. Você não precisa de fazer uma super formação específica, determinada para poder trabalhar com mentoria. O que você precisa é transbordar de você mesma. Porque um mentor é alguém que
já passou por uma experiência, por uma vivência, que tem um conhecimento, resultado gerado para si mesmo, e dessa experiência e vivência é que ele vai trazer, né, os atalhos, o caminho, a jornada, o guia para o seu mentorando. Nós não falamos daquilo que não sabemos. Nós falamos daquilo que nós vivemos. E aí, você tem ali um direcionamento, um passo a passo, e você fala daquilo que você viveu. É isso que acontece nos atendimentos. Quantas vezes aqui eu preparei um conteúdo pontual, específico, hoje eu vou levar para a minha turma do Profissão Mãe Mentora uma aula incrível sobre como perder o medo de se expor, por exemplo. Né? Como falar com confiança, como se expressar com confiança nas redes sociais, abrir uma live, fazer um stories, preparo uma aula incrível sobre isso. Quando eu chego para fazer a mentoria, fazer o acompanhamento, as minhas mentoradas têm outro tipo de dúvida, outro tipo de pergunta. Né? E no momento que eu falo para elas, vamos começar com quais são os desafios de vocês hoje? Me contem as perguntas de vocês e depois que eu responder as perguntas, nós vamos entrar no tema que eu me propus. E infinitas vezes eu nem cheguei a entrar no tema. Por quê? Necessidade pontual delas naquele momento era outra. Então, o nosso trabalho é responder perguntas, é trazer os atalhos. Né? É trazer direção, é trazer clareza, tirar a confusão do caminho. Na prática, é assim que funciona. Agora, como você vai proporcionar esse tipo de serviço e esse trabalho se você não sentou na cadeirinha de mentorado? Entende? Como que isso traz mais confusão? Então, esse foi o meu primeiro erro. E é o que eu aconselho, recomendo fortemente que você não cometa. Sabe? Não tente economizar acompanhando conteúdo gratuito. Porque, gente, uma experiência pessoal aqui pra falar pra vocês. Acho que era final do meu primeiro ano trabalhando com mentoria. Né? Tentativa e erro, dando errado um monte de coisas. Final do primeiro ano, início pro segundo, uma coisa assim, não me lembro ao certo. Eu queria investir, né, em um mentor para me acompanhar. E aí eu olhei e falei assim, não vou agora não. Tá caro, não vou fazer isso agora. Já tinha investido em muitos cursos, isso que eu acabei falando aqui pra vocês, né? Já tinha investido em muitos cursos, vou fazer isso agora não, vou deixar pra depois. Quando depois chegou uma outra oportunidade, né, com esse mentor, gente, o valor estava 10 vezes maior. Por quê? Vieram um outro nível de acompanhamento, outros recursos sendo colocados à disposição, né? E aquilo que lá atrás eu falei que estava caro, depois estava 10 vezes mais caro. E adivinha, eu paguei ou não paguei? O que você acha? Depois de eu quebrar a cabeça por mais de um ano. Era quase 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio quebrando a cabeça sozinha, lá atrás, mas tá caro, não vou deixar não. Eu preferi pagar 10 vezes mais do que esperar uma outra oportunidade em que tivesse de novo mais desafiador. Né? Então, quem adia, quando a gente deixa pra depois uma coisa que você sabe que você precisa, você vai pagar mais caro. Ou você vai pagar mais caro em dinheiro mesmo, ou você vai pagar mais caro em relação ao seu tempo, à sua energia, oportunidades que você vai deixar passar. Né? É isso que a gente perde. Então, meu primeiro conselho de coração, não é porque eu trabalho com mentoria. Eu queria ter enxergado isso naquele momento, mas eu não tinha maturidade suficiente. Não entre na carreira de mentora, não trabalhe com mentoria se você nunca foi mentorada de ninguém. Você não sabe como funciona o processo para você mesma, como você vai vender algo que você não acredita. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo com as pessoas, vendendo algo que a gente não acredita, porque você não investe em você mesma para isso. Entende? Então, eu investi em 1, em 2, em 3, nem sei quantas foram. Mentorias, programas de acompanhamento. A última que eu investi tem um mês e pouquinho que eu terminei, em áreas diversas da minha vida. Porque eu acredito em mentoria. Eu acredito no trabalho de mentor. Como que isso acelera resultados. Como que isso tira a confusão diante dos nossos olhos. Torna a nossa vida mais leve, mais segura, mais assertiva.
tá? Então, o conselho número 1 é esse. A segunda questão, já comecei a pincelar ela aqui, né? Segundo erro que eu cometi. Fazer um monte de cursos em que você, na prática, não coloca a mão na massa, não entra em ação. E nós estamos vivendo o tempo que todo mundo tem login e senha de infinitos cursos que você comprou. Agora, quantos que você realmente colocou em prática? Quantos que você assistiu? Quantos que você comprou porque eles vinham ao encontro de um objetivo seu naquele momento que você comprou? Esse é o ponto que eu quero te chamar a atenção. Laís, não é para comprar curso, mas é isso que você está falando que foi o seu erro? Não é essa a questão. O ponto é assim, ó. Das oportunidades que te aparecerem, você precisa ter clareza do que você está querendo para a sua vida pessoal e profissional naquele dado momento. Gente, porque conhecimento e gente boa na internet tem aos montes. Se a gente olhar e for comprar tudo que você olha e acha interessante, fala, nossa, que incrível, nossa, que demais. Você vai viver só se enchendo de login e senha e o seu tempo não vai dar conta de tanta coisa. Então, seleciona. Seleciona não, primeiro tenha clareza do que você quer para você, profissionalmente, pessoalmente. E invista em acompanhamento em primeiro lugar. E invista em conteúdo que vai te levar na direção do que é a sua prioridade. Esse ano, por exemplo, 2022, foi um ano que eu comecei falando assim, ó. 2022 vai ser um ano dedicado ao meu crescimento pessoal. Eu vou tirar a mão um pouco da minha capacitação profissional, que eu já investi bastante, né? Anos e anos e anos só colocando atenção no desenvolvimento da minha carreira, e queria olhar para algumas questões pessoais. Né? Então, esse vai ser o ano de eu investir no meu crescimento pessoal. Eu vou adquirir livros, eu vou fazer formações voltadas para a área pessoal. Né? Então, eu quero estudar sobre criação de filhos, eu quero investir no meu relacionamento. Então, eu queria trazer essas coisas mais do meu mundo interior aqui da minha casa, sabe? Os meus filhos, o meu relacionamento, a minha feminilidade. Então, essas foram áreas da minha vida que no primeiro semestre eu dei atenção. Mas por quê? Isso está alinhado com o que eu me propus lá no início desse ano. O alvo, o objetivo do meu ano de 2022. Né? Então, é nesse sentido que eu quero que você comece a avaliar. Sua vida profissional, seu desenvolvimento profissional versus essa liberdade de tempo e propósito, né? Trabalhar com liberdade e propósito para que você possa conectar maternidade e carreira, é importante para você nesse momento? Não, Laís, não é importante. Eu tô com outros desafios aqui e assim, sua mentoria é incrível, seu acompanhamento é demais, mas não é a minha prioridade. Eu vou te falar com carinho. Fala, não venha. E não vem ainda coloca o seguinte, nem consuma conteúdo gratuito. Porque vocês já viram que a nossa rede social também nos distrai? A questão que a gente faz com cursos é a mesma questão que a gente faz com perfis que você começa a acompanhar. Né? Quando você se dá conta, você está seguindo lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas eu já vi. Minhas mentoradas chegam aqui assim. Eu vou ajudar a olhar para o perfil dela, sair do perfil pessoal para o profissional, vou lá seguindo 3.000 pessoas. Você consome o conteúdo de 3.000 pessoas? Não. Então tira essa distração do seu caminho. Vamos fazer um filtro aqui? Quais os conteúdos que você de fato acompanha e fazem sentido para os seus objetivos hoje? É isso que a gente tem que perguntar e responder. Eu quero aprender a trabalhar com mentoria. Tudo bem. Então comece a acompanhar pessoas que ensinam sobre isso. E não vai acompanhar 10 pessoas. Acompanha por um tempo alguns. Depois seleciona ali 2, 3, no máximo, já está muito. Para você, de fato, consumir aquele conteúdo. Parar de ficar, entra live, sai live, compra curso,
compra outro login, outra senha, outros e-mails e você não dá seguimento em nada. Você fica boa em começar um monte de coisas, mas não dá seguimento em nada. E aí depois vem com aquela pergunta, né? Laís, como que eu faço para ser mais consistente nas redes sociais? Como que eu faço para criar um conteúdo mais constante? Constância a gente começa na vida. Selecionando o que é prioritário. Tá? Dicas de gestão de tempo, que é uma especialidade minha aqui também, mas que tem tudo a ver com o universo de quem vai trabalhar com mentorias. Então, o segundo erro que eu cometi lá atrás, e eu aconselho você a abrir os seus olhos e se despertar, é sobre você comprar um monte de cursos sem colocar em prática. Precisa ser um lema nosso, né? Vou colocar diante de mim aquilo que se conecta com as minhas prioridades e eu vou colocar em prática. Eu vou me comprometer. Muitas de vocês vêm e falam assim, Laís, eu quero fazer o seu programa de acompanhamento, mas meu marido não quer mais que eu compre curso nenhum. Meu marido não me apoia. Não é que seu marido não te apoia, é que o seu marido está sendo treinado por você a ver que você começa um monte de coisa e não termina. E aí ele acha que é só mais um. Entende? É difícil, mas é o que acontece com a gente. Tá? Então começa a filtrar, olhar aí, Laís, o que eu faço com o erro que eu já cometi? Olha para sua vida daqui para frente e revisa. O que é prioridade para mim nesse momento? Nós estamos só no início do segundo semestre de 2022. Lá em dezembro, o que você quer contar de conquista, de realização, de caminhada que você avançou em 2022? A gente tem um semestre inteiro ainda diante de nós. Se você estiver focada agora, você vai ir muito longe, muito longe. Porque quando a gente tem clareza e a gente ordena as nossas prioridades, a gente é capaz de fazer mais em um mês do que em 10 meses. Sem ordenar essas prioridades. Quando a gente está focado, a gente faz mais em um dia do que em uma semana. Entende? Então não é sobre ter ou não ter tempo, é sobre ordenar as suas prioridades, ter clareza do que é mais importante para você. Então o meu segundo erro foi esse. E se você estiver cometendo o mesmo, você vai sair desse buraco aí a partir de agora, tá? Focar naquilo que você vai realmente colocar em prática, aquilo que você vai de fato entrar em ação. E as outras coisas você deixa pra lá. Há tempo para todas as coisas. Isso é bíblico, não é? Há tempo para todas as coisas. Nesse momento é tempo de quê para você? Se não é tempo de mentoria, se não é tempo de começar uma nova carreira no digital, se para você não é tempo de você começar a construir uma realidade onde você vai estar inteira, em paz, plena, conectando maternidade e carreira, não é essa a sua prioridade, eu aconselho, não fica aqui. Porque eu vou trazer muito valor, muito profundo, e você vai ficar com vontade. E se não é sua prioridade, você não vai se comprometer. E aí a gente não vai ter um casamento legal. Entende? Então, com carinho, tá, gente? Com carinho. Não seja uma futura mentora de login e senha. Não seja uma profissional certificada em login e senha. Seja uma pessoa certificada em falar e fazer. Faz sentido? Comece as coisas e termine. Falar e fazer. Tá bom? Falar e fazer. Terceiro erro. Ignorar a importância de ter um posicionamento estratégico. O que é posicionamento estratégico, Laís? Quando eu comecei o meu trabalho com mentoria, eu dizia assim que eu era uma profissional do desenvolvimento humano que trabalhava com vida e carreira com propósito. Mas não tinha um público específico. Essa vida e carreira com propósito era o quê? Para quem? Para trazer qual transformação? Para mudar o quê na vida das pessoas? Era bonito falar vida e carreira com propósito. Mas sabe quando você tá com medo de escolher um ponto onde você realmente ajuda e transforma? Porque você tem receio de perder pessoas?
Era isso que eu fazia lá atrás. Não vou criar um posicionamento específico, não, porque pode aparecer uma pessoa com perfil X, com perfil Y, e eu tô começando, não quero perder ninguém. Gente, quem não tem nicho é só quem tá, quem não tem nicho não tem problema. Entende? Não tenho nicho e não tenho problema. Não tenho nicho e consigo vender muito bem. Não tenho nicho e estou posicionado. É quem já fez esse feijão com arroz há muito tempo, já cresceu, já tem uma audiência enorme, já fala com muita gente. E aí não precisa, a pessoa, ela aparece aqui e já vende. Porque ela já criou uma confiança, uma comunicação, uma jornada. Não precisa de nicho. Os demais precisam sim. E sabe por quê? Nicho tem tudo a ver com posicionamento estratégico. Se você não escolhe para quem você vai falar, você vai compartilhar conteúdo como? Aí a gente vai cair no próximo erro, né? Que é o quarto erro que eu cometi e que eu faria diferente se eu estivesse começando do zero. Você vai virar uma panfleteira nas suas redes sociais, na sua comunicação, na hora que você encontrar com as pessoas. Porque o que é que você faz? Eu te ajudo na sua vida, na sua carreira, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua gestão de tempo, no seu desenvolvimento pessoal, nas suas finanças, na sua prosperidade. Né? Você faz tudo. E não existe, gente. Isso não é pontual, não é específico e não resolve a dor de ninguém. Quando nós não temos esse posicionamento estratégico, você também não vai ter um conteúdo estratégico que fala, que demonstra que você é alguém capaz de trazer solução através do seu programa de acompanhamento, da sua mentoria. Entende? Por que o nosso maior alvo aqui deve ser a clareza do que você faz, para quem você faz, por que você faz, o que vai acontecer com essa pessoa quando ela passar pelas suas mãos, pelo seu cuidado? É isso. Lá atrás, quando eu comecei, o meu Instagram, por exemplo, estava posicionado no Instagram, sem falar para público nenhum, posicionada, sem falar para público específico nenhum, e o conteúdo, ele era esse conteúdo panfletagem, né? Não tinha uma cadência, não tinha um sentido, não falava da mesma coisa, não falava sobre desejos de público específico nenhum, não falava sobre dores de público específico nenhum. E era ali uma coxa de retalho, que não comunica nada para ninguém. Será que a sua comunicação está sendo assim também? Aleatória, superficial, rasa, cheia de frases motivacionais, repostagem dos outros? Ou você fala ali de um determinado assunto, mas é assim... Como é a expressão que eu ouvi outro dia? Manchete de jornal, resultado de pesquisa do Google. O que isso quer dizer, manchete de jornal e resultado de pesquisa do Google? Qualquer pessoa joga lá na internet e acha o mesmo conteúdo que você está fazendo lá na sua rede social. Agora, quando você vira o jogo e deixa de ser panfleteira, você vai contar histórias que se conectam com a história dos outros. Você vai colocar contextos que geram identificação. Você vai falar de algo que gera conexão. E um exercício prático que você pode fazer hoje mesmo, saiu aqui da nossa aula, você pode colocar isso em ação, é ter uma lista com pelo menos 10 desafios, dificuldades que o futuro mentorado que você vai ajudar tem. E 10 desejos. 10 coisas que ela quer realizar, ela quer alcançar. Só 10. Laís, mas é só 10 que precisa? Para começar, 10 tá mais do que suficiente. A maioria das pessoas não chega nem a isso. Né? Porque a gente quer ter resultado, gente. A gente quer que as pessoas nos procurem.
A gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho de um esforço que você, na verdade, não fez pontualmente. Se a gente não conhece a pessoa que a gente está se propondo a ajudar, não sabe quais são essas dores, esses desejos que passa na cabeça dela, o que é angustia, qual que é o sonho dela, nós não estamos nos aplicando realmente a esse trabalho. Nós não estamos nos aplicando realmente a nos interessar pela pessoa que nós vamos ajudar. Tá? Então, coloca isso como alvo para você. Deixar de ser panfleteira e ser pontual, específica, começar a desenhar esse posicionamento estratégico. Qual é a fatia de mercado que você fala? É maternidade? É relacionamento? É finanças? É gestão de tempo? É desenvolvimento infantil? É criação de filhos? É amamentação? Estou falando aqui as mentoradas que eu tenho. É educação parental? É saúde? O que mais? Vai me falando de vocês aí. Tá? Então, defina qual é a fatia de mercado que você atua. Qual é o seu nicho? Não tenha medo de escolher. Ah, Laís, mas aí, ó, a pessoa que estava interessada ali no meu trabalho, que não está dentro desse nicho, não vai mais me procurar. Olha, isso é um posicionamento estratégico para você lapidar a sua comunicação. Não significa que você não possa atender outra pessoa que te procure. 2017 para 2018, acho que foi isso mesmo, eu me posicionei para falar com mães, né? Antes estava só mulheres. Me posicionei para falar com mães. Começaram a aparecer pais. Sabe o que eu fiz? Atendi. Nossa, mas eu não tô falando para pai. Por que o meu conteúdo chegou até esse pai? Por que ele se interessou? Criou uma conexão ali. Não significa que eu tenho que mudar de nicho e falar agora para pais e mães. Se chegar alguém buscando a minha ajuda e precisando do meu acompanhamento, eu atendo? Atendo. Mas não faz parte da minha comunicação, da minha estratégia falar para homens. Se vier para participar, será muito bem-vindo. Conduzido, cuidado, direcionado da mesma forma. Então não te impede de atender outras pessoas. E não te impede também de mudar de decisão no momento que você achar oportuno. Não é tatuagem. Não é casamento. Nossa, escolhi um nicho. Nossa, agora eu tenho que acertar esse nicho aqui, porque se eu errar, nunca mais. Não tem isso não. Quando a gente está começando e a gente está trabalhando essa clareza, é tempo de experimentar mesmo. Tá começando, é sua chance de errar. Tem que errar, erra logo, erra rápido. Porque se você deixar para errar muito tarde, vai ficando mais caro e mais difícil para você. Tá? Então tem que errar. Coloca isso no seu coração. Se você puder levar isso dessa aula de hoje, eu já vou ficar assim, ó, vou dormir em paz, vou dormir feliz. Deus, eu trouxe consciência para uma pessoa. Que é o seguinte, o mentor, em relação ao seu mentorado, ele é uma pessoa que já errou mais vezes do que o mentorado sequer passou pela cabeça. Tá? Então, se você quer criar para você um posicionamento de mentor, já adota isso para sua vida. De ter o hábito de errar rápido. E errar rápido é o que na prática, gente? Ah, Thaís, tudo bem. A gente já tá caminhando para finalizar, tá? Se você quiser esperar mais um pouquinho, eu já tô fechando. Falta só 2 pontinhos aqui, mais rápidos. Então, se você quiser adotar posicionamento de mentor, você vai treinar errar rápido. O que significa isso na prática? Exemplo. Laís, eu tenho medo de aparecer nas redes sociais, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de fazer um story, de fazer uma live, eu me sinto insegura. Vou te convidar, bora errar rápido. O que é errar rápido? Vai lá e faz um story. Laís, mas tá muito ruim, eu tô muito insegura, eu tô com muito medo. Faz mesmo assim. Faz mesmo assim. Você não é mais uma menina, você é uma mulher formada, madura. Vamos enfrentar os nossos monstros. E eu estou aqui para segurar na sua mão e te ajudar e te dar força, apoio, suporte, encorajamento, conhecimento, técnica, te ajudar nas suas habilidades, te treinar. Ok? Então a gente vai junto.
Erre rápido. Porque quando você erra rápido, você também vai ter oportunidade de corrigir logo. E vai ficar boa logo naquilo que tem que ser feito. Tá bom? Vai ficar boa logo naquilo que tem que ser feito. Então, traga essa mentalidade, esse posicionamento de mentor pra você. E aí, se você tiver aí, nossa, tô com medo de errar o nicho. Vai lá, faz, erra logo no que é que você tem que errar, que aí você vai poder acertar. Não fique com medo. Gente, eu estou vocacionada nesse momento da minha vida a falar com mães. Mas você não tem ideia de quanto tempo eu demorei. Tava na minha cara, sabe? Tava aqui, ó, diante dos meus olhos, na minha frente. As pessoas já me falavam. Mas eu tinha medo, porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Que tinha muito mais pessoas mais preparadas do que eu, que já tinha gente no mercado e que eu estava muito longe de alcançar essas pessoas, por isso eu não podia fazer. Pelo menos 1 ano e meio, eu acredito, se não tivesse sido mais, né? Eu atrasei os meus resultados por achar que eu tinha que estar assim, ó, perfeita, plena, esplêndida para poder ajudar outras mães, né? Então, eu não tinha essa clareza, essa maturidade de errar rápido que eu tô trazendo aqui pra você. Tô te ajudando a encurtar o seu caminho. Tá bom? Então, demite aí esses pensamentos da sua cabeça e adota o posicionamento de mentora agora, mesmo sem ser. Essa é uma das primeiras lições que eu trago no Profissão Mãe Mentora, que é o meu programa de acompanhamento para formar outras mentoras. Então, você precisa desenvolver a mentalidade de mentora aqui, que é fazer o que precisa ser feito, né? Se posicionar, mesmo que você ainda não se sinta. Ai, não me sinto plena, não me sinto preparada, não me sinto pronta. Vamos assim mesmo. Porque a natureza não dá saltos. E aquilo que acontece aqui conosco, buscando desenvolver uma carreira no digital, trabalhar com mentorias online, tudo que você precisa se preparar é o mesmo que acontece nas coisas mais elementares da nossa vida. Eu digo isso porque eu olho muito para a experiência das crianças e vendo o crescimento dos meus filhos, os marcos, as conquistas diárias deles. Não sei se você aqui sabe, tem muita gente chegando no perfil esses dias, inclusive sejam bem-vindas, tá bom? Mas eu tenho a Manu de 8 anos, o Theo de 4 anos e o Isaac de 9 meses. Então eu estou nesse momento revisitando os meus filhos quando estavam lá bebezinhos, os mais velhos, né? Na vida do Isaac. Então o Isaac tá ali, ó, começando a treinar o quadril dele para poder engatinhar, já tá dando, se movimentando um pouquinho com o quadril, já treina levantar, cai, chora, levanta de novo. Imagine, gente, que eu chegue nesse bebezinho que está assim, ó, despido de crença limitante, que é algo que a gente carrega aí os monstrinhos da nossa vida, e falasse para ele, Isaac, você tem que começar já a levantar e ficar de pé. Caiu, menino, você não pode cair, você não pode errar. Você tem que ser muito bom. Nós nos cobramos dessa forma, e deixa eu te contar. Você, se está começando a carreira nova, se você sentir medo, se você se sentir insegura, você é um bebezinho, tá tudo bem. Não se cobre mais do que o necessário. Não coloque um chicote na sua mão e comece a se punir por saber aquilo que para você é completamente novo. Vamos abraçar o erro como experiência de aprendizado, né? E ser aí como um bebezinho, fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então esse foi mais um ponto aqui que é um atalho para você. O penúltimo ponto, muito importante esse aqui, gente, muito importante. Você não ter uma promessa forte, específica sobre qual é a transformação que você gera na vida das pessoas. E assim, são pouquíssimos profissionais que têm clareza disso. Pouquíssimos. Pode colocar nos dedos. Chega gente aqui pra mim que já trabalha com mentoria, que já atende pessoas e isso não está claro. Por quê? As pessoas não sabem olhar para esse ponto. Eu pergunto para você que deseja trabalhar com mentorias, que tem um conhecimento, uma experiência prática, uma paixão, uma vivência para dividir com as pessoas. Se alguém te procurar amanhã para ser acompanhada por você, o que vai acontecer na vida dessa pessoa? Se ela tiver acesso a você.
Ai, Laís, mas você tá falando isso é porque isso nunca vai acontecer. É impossível. Deixa eu te contar. Tem uma mentoranda minha, esteve aqui recentemente fazendo uma live. Passei para ela o direcionamento que era necessário para ela começar os atendimentos dela. Definir um posicionamento estratégico, definir um público, definir um nicho, definir um conteúdo inteligente, estratégico. E estava cheia de perrengue de maternidade. Sabe o que é perrengue de maternidade com criança pequenininha? Tem alguém aqui que tem criança pequenininha? Quem já teve tem as mais velhas também vai lembrar dos perrengues das pequenininhas. Filho doente, acordando à noite, gripado, que adoece e vira um caos na nossa rotina, no nosso dia a dia, quando o filho está doente. Ela estava assim. E eu disse para ela, olha, nós vamos trabalhar juntas aqui. Sem pressa e sem pausa. Você vai acolher os seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos que estão doentes, você vai cuidar de si mesmo, vai fazer 200% aí do que você tem que fazer. Mas a gente também vai fazer os nossos passinhos aqui em relação ao trabalho. No seu jeito, no seu ritmo, mas sem parar. Tudo bem? Tudo bem, vamos. Ela fez. Não fez o melhor que queria, não saiu do jeito que queria, mas saiu da forma como naquele momento era possível. E foi procurada. Fez a primeira sessão da vida. Primeira sessão da vida. E a pessoa está assim, ó, às portas de fazer a confirmação de pagamento para ela. Nunca mentoreou alguém. Nunca sentou para fazer ter uma mentorada pagante. E no valor que eu aconselho fazer, hein? No valor que eu aconselho fazer. Então é possível. Pode ser que você venha aqui, por exemplo, participar desse passo a passo que eu trago e rapidamente você já tem alguém interessado no seu acompanhamento. Quando essa pessoa te procurar, eu quero que você saiba responder essa pergunta aqui, ó. Se eu te der o meu dinheiro, o que vai acontecer na minha vida? O que vai acontecer no meu casamento? O que vai acontecer no meu negócio? O que vai acontecer nas minhas finanças? O que vai acontecer no meu relacionamento com os meus filhos? O que vai acontecer com esta pessoa quando ela te der o dinheiro dela? Dar o dinheiro que eu estou falando é ela te remunerar. Então, precisa ter isso claro, claríssimo, claro e evidente. Nós chamamos de promessa. Uma promessa forte e específica que deixa claro para a pessoa o que você faz, o que você desenvolve, qual é o seu trabalho. É pela falta de ter essa clareza que você encontra alguém, por exemplo, na rua e pergunta, e aí, fulana, o que você está fazendo? Aí você fica toda constrangida, nossa, eu não vou falar que eu sou mentora. Aí você fala lá da sua outra carreira, você fala lá de outra coisa que você faz, você não fala que você é mentora. Por quê? Ah, não. Primeiro que eu não sinto confiança, segundo que eu vou ser julgada, criticada. Gente, vão julgar e vão criticar. Se conforme. As pessoas julgam porque elas não têm coragem de dar o passo que a gente está dando. Tá? Então, veste a sua roupa de mentora e vá falar daquilo que você faz. Quando você tem clareza sobre qual é a transformação que você entrega, você fala sobre isso com segurança. E mesmo assim ainda podem criticar, podem julgar. Aí fica a pergunta, você trabalha para quem te julga e te critica ou você trabalha para quem precisa da sua ajuda? Vamos precisar escolher, tá bom? Então, quando alguém me encontra e fala assim, o que você faz, Laís? Ah, eu trabalho na internet com mentorias online. Mentoria? O que é isso? Eu trabalho na internet com programa de acompanhamento para mães que querem vender serviços na internet. Nossa, sério? Me conta um pouco mais sobre isso. Então, dependendo do ambiente que eu estou, se eu posso desenvolver aquilo um pouco mais ou um pouco menos, né? Eu falo dessa promessa de formas diferentes. Principalmente se eu perceber que às vezes tem uma mãe ali ou só um mero curioso, tá? Então, definir a sua promessa é você saber responder o que você faz. Ah, eu ajudo mulheres que são mães e que querem ter uma maternidade presente e serem felizes na carreira
a transformar aquilo que elas já sabem fazer em um programa de acompanhamento para ser vendido na internet. Eu ajudo mães a desenvolverem um relacionamento com a conexão melhor com seus filhos. Eu ajudo mulheres a resgatarem o casamento, mulheres infelizes a resgatarem a felicidade no seu casamento. Não é eu te ajudo a ser feliz e bem-sucedido em todas as áreas da vida, entende? Então, a promessa simples e específica que demonstra o que você faz. Esse foi o penúltimo erro que eu queria trazer, né, que eu tô colocando aqui para vocês, sobre o que eu faria diferente se eu estivesse começando do zero. Definir uma promessa, uma transformação, demonstrando o que você faz. E aí eu recebi uma pergunta na caixinha hoje que tem a ver com isso. Laíse, e o que a gente faz quando você tem medo de prometer algo e não conseguir entregar? Já passou isso pela sua cabeça? Nossa, eu tenho aqui uma promessa forte, específica, mas eu tenho medo de entregar. A sua promessa, do seu programa de acompanhamento, da sua mentoria, ela tem a ver com o resultado que você gerou em si mesma. Então, não precisa ter medo de prometer, porque você já gerou esse resultado em você. Laís, mas que garantia que eu vou ter de que a outra pessoa vai ter o mesmo resultado? Demite isso da sua cabeça. Você não tem controle sobre as ações do outro. E que bom que é assim, né? Mas você vai passar para ela o método. Travou, voltamos. Você vai passar para ela o método, que é o seu programa de acompanhamento. O passo a passo, que é ali o seu atalho para ela ter o resultado que você também teve. Você vai fazer 200% dos seus 50%, mas tem a outra parte que depende dela. Então, não tenha medo de prometer se você está falando sobre o resultado que você mesma já viveu. E isso não quer dizer que há garantia de que a sua mentorada vai alcançar, no sentido de que você não está controlando pessoas. Ela tem as escolhas dela, o ritmo dela, o tempo dela e a decisão até de fazer ou não fazer o que você está direcionando. Não é? É dessa forma. Eu tenho mentoradas aqui, Laís, mas eu ainda tô com dificuldade nessa área, desafio naquela outra, você falou, mas ainda não aconteceu do jeito que eu queria. Fulana, você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, isso aqui eu não fiz ainda não. Né? Então, o seu mentorado, a sua mentorada, vai ter a parte dele também. A parte dela. Então, não tenha receio quanto a isso. Tá bom? Fez sentido aí? Bazar das Mamães Brechó, deixa seu nome, tá participando aqui com a gente. Nós não temos controle sobre resultado na parte que não nos pertence, enquanto mentores. Não é por isso que você vai deixar de entregar a promessa forte, específica, alinhada com a sua história, com o resultado que você gera na vida das pessoas. Não tenha medo, tá bom? Não é todo mundo que vai chegar naquilo que você se propõe a fazer, naquele ponto B, naquele resultado. Não é todo mundo que vai chegar. Isso não fala sobre a sua competência como mentor, mas fala sobre a liberdade das pessoas de fazer, não fazer, ter momentos da vida, desafios, expectativas. Nós não temos controle sobre o cosmos. Ok, Joyce? Então, não temos controle sobre o cosmos. Isso não fala sobre a sua competência e nem sobre a qualidade da sua mentoria. E por último, para a gente fechar e encerrar aqui, né? O último erro que eu cometi, né? E que eu iria agir completamente diferente, adotar um outro posicionamento se eu estivesse começando do zero como mentora. É a mentalidade, o desenvolvimento da mentalidade. Inclusive, eu tenho uma dica de leitura aqui para indicar, para trazer para vocês, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Mindset, palavra na moda, né? Mas mindset quer dizer modelo mental. E esse livro aqui fala sobre a psicologia do sucesso. Gente, desenvolver mentalidade é o que distancia você do lugar que você está vivendo hoje e aquilo que você sonha, que você aspira. Porque, na maioria das vezes, não é falta de conhecimento ou de competência técnica que a gente tenha,
mas são as nossas crenças. São os nossos, os monstrinhos que moram aqui na nossa cabeça, como que a gente se sabota, aquilo que a gente acredita. É essa mentalidade que também precisa ser desenvolvida. E existe uma mentalidade de mentora, né? Que lá no começo eu não tinha. E quando eu não tinha essa mentalidade de mentora, tô vendo um comentário aqui. Espaço Canamesse Jana. Não sei se eu li certo. Depois você deixa seu nome, por favor, tá bom? Colocou um kkk, depois você me conta só para eu entender. Conhece esse material? Então, como eu estava colocando, a falta da mentalidade correta, mentalidade de mentora, vai fazer você ficar depreciando a si mesma, julgando a si mesma. Atende uma pessoa, às vezes ela não fechou com você, ó céus, ó vida, minha sessão não foi boa, meu trabalho não foi bom, meu conteúdo não foi bom, você começa a falar sobre tudo que você não tem, não alcançou, todo mundo é maravilhoso e você é péssima, você não é boa no que faz, você, sabe, a gente fica sempre se colocando aquém do que de fato precisamos acreditar. Existe um texto bíblico que eu gosto bastante, que diz assim que nós não devemos pensar de nós mesmas, nem além, nem aquém da medida da fé que Deus proporcionou para cada um. Tá? Então, não pensar nem além, nem aquém daquilo que convém. Ser snob, pensar sobre mim mais do que eu realmente sou, é vaidade? Sim. Mas pensar sobre mim mesma, menos do que eu também realmente sou, também é ruim, tá? Então, não tô falando para você se achar assim a última Coca-Cola do deserto, mas se você tenha clareza, vou trazer outra dica de leitura. Hoje eu tô na dica de leitura, hein? Mas é porque é muito estudo aqui, gente. Ter clareza sobre o quê, ó? Seus pontos fortes. Eu não quero ver você especialista naquilo que você não vai bem, especialista naquilo que você se sente ruim, fraca, aí você sabe falar sobre tudo que você não tem. E quando eu te pergunto sobre o que é forte em você, quando eu te peço para você olhar a sua história pra gente definir qual vai ser a abordagem da sua mentoria, você fala assim, não, eu acho que eu não tenho inspiração, não. Acho que eu não tenho tantas conquistas assim. Eu acho que eu não sou tão boa, Laís, não sou boa, né? Muito boa em falar sobre o que não tem, e quando vai falar das qualidades, das virtudes, das conquistas, você não sabe dizer. Entende? É esse a dica do livro aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. 2 dicas de livro, vou pular nos stories pra vocês quando a gente finalizar. Então, o que é o nosso fechamento? O sexta atitude que eu adotaria se eu estivesse começando do zero hoje. Desenvolver a minha mentalidade. Para ter uma mentalidade de mentor, uma mentalidade empreendedora, onde eu me torno completamente convicta e consciente daquilo que eu sou boa em fazer, porque não tem problema nenhum em eu falar desses talentos, expressar esses talentos, essa habilidade, esse conhecimento e servir as pessoas com aquilo que Deus já lapidou em mim, já trabalhou em mim. Na verdade, é egoísmo. Você ter algo, você desenvolveu algo, você está retendo para você. Não abre a boca, não fala, você tá aí, ó, o tempo todo. Igual eu tenho escutado aqui nesses dias de aquecimento. Ai, Laís, eu tenho tanta vontade de falar para mulheres. Ai, Laís, nossa, eu sou apaixonada por adolescentes. Nossa, eu sou apaixonada por relacionamentos. Eu quero ajudar as pessoas a salvarem casamentos. E você tá aí, calada, com a boca fechada, porque você tem uma mentalidade de escassez. Não sou boa o suficiente, não sei como começar. Tenho medo de X, de Y e Z, não vou aparecer nas redes sociais, não vou abrir um Instagram, não vou oferecer minha mentoria, o que vão pensar de mim, vai me chamar de blogueirinha. Mentalidade de escassez. Tá focada em você. E tem gente morrendo, porque você tem um conhecimento, um talento, uma habilidade, mas você não abre a boca, porque tá mais focada, né, em zelar, né, pelo seu ego do que em ajudar pessoas. Gente, isso é duro de ouvir, eu sei. Mas era exatamente assim que eu agia lá atrás.
E eu conto dessa minha história porque pode ser que tenha alguém aqui vivendo o mesmo, tá? Então não faça isso nem com você e nem com os outros. A Joyce está aqui falando, né? Estou lançando a minha mentoria. Isso aí, Joyce. Coloca o pé na água e vai. A gente só melhora aquilo que a gente já está em movimento fazendo. Parabéns, viu? Por estar lançando a sua mentoria. E venha quinta-feira que vem para o nosso workshop, porque eu vou trazer ainda mais contribuições para vocês. Então, a mentalidade de escassez. Um dos piores erros que você pode adotar no seu posicionamento como mentora. E nós vamos fechar aqui com esse tópico para você revisar, tá? Então, resumindo, sintetizando aqui o que nós falamos. Primeiro, o que eu faria se eu estivesse começando do zero como mentora? Eu vou fechar aqui os 6 pontos. Contrataria um mentor o quanto antes, mais rápido possível, um mentor, uma mentora, para segurar na minha mão e me ajudar a chegar mais rápido onde eu estou colocando como alvo, como objetivo. Segundo, não ia ficar enchendo meu bolso de cursos de login e senha que eu não vou acessar. Avalie quais são as suas prioridades e busque mentoria, acompanhamento de perto, com foco naquilo que é a sua prioridade para esse momento. Terceiro, ignorar a importância de um posicionamento estratégico. Defina qual é o seu nicho, qual é o seu público, para que você possa ter uma comunicação assertiva, que fala ao coração as necessidades, as dificuldades, dores e desejos de quem você pretende ajudar. Quarto, parar de ficar fazendo panfletagem na rede social, que é a gente fazer conteúdo aleatório, sabe? Dancinha sem sentido, frases motivacionais, repost dos outros e não tem uma identidade sua no seu conteúdo. Quinto, não ter uma promessa forte, uma transformação específica, né, pontual, que deixe claro como que você ajuda pessoas através do seu programa de acompanhamento. E sexto, que foi o último que nós falamos aqui, desenvolver uma mentalidade de mentora, de empreendedora, né, que vai fazer você chegar mais rápido onde você precisa, sabe? Mais do que conhecimento, do que técnica, sabe? Você precisa de mentalidade. Mentalidade. Se tiver a mente correta, a forma de pensar correta, você tem mais do que 50% do seu caminho andado. Gente, porque é muito difícil quando você olha para uma pessoa, e eu estou aqui falando com mães e mulheres todos os dias, você olha para uma pessoa, o olho já está treinado, né? Eu converso com as mães, com as mulheres, falo assim, nossa, olha ali uma mentora de serviços relacionados a cuidado da casa. Olha ali uma mentora sobre criação de filhos. Olha ali uma mentora que tem tudo para ensinar sobre mesa posta. Olha ali uma mentora sobre relacionamento com adolescentes. Olha uma mentora de feminilidade ali. Então eu vejo mentor em todo lugar. Mas a pessoa, ela não se enxerga. Ela não se vê. Eu quero te convidar a encerrar a nossa live dizendo isso. Se enxerga, garota. Se enxerga, mulher. Enxerga o potencial que você tem. Na verdade, não é nem potencial que você tem, você já é, está em você. A gente só precisa manifestar, transbordar isso para as pessoas, tá? Então escreve aí para mim, pra gente fechar. Escreve aí para mim, quem compreendeu os nossos 6 pontos aqui, sobre o que eu faria se eu estivesse começando do zero com mentorias. Escreve aí, se enxerga ou me enxergo, só pra gente ter esse entendimento aqui, tá? Se você não tiver clareza de quem você é e desenvolver a mentalidade certa, não tiver disposta a se abrir para isso, não tem mentor que consiga rasgar a sua cabeça e fazer você se ver se você não se dispõe a acreditar que seja possível para você. Acreditar que você pode sim mentorear pessoas com aquilo que você já tem. Não precisa de diploma de Harvard, não precisa de formação acadêmica específica, não precisa de ter 10 mil seguidores nas redes sociais, não precisa de ser melhor do que o player que já está aí no mercado, que você está anos-luz de distância atrás. Não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Você não vai mentorear 10 mil pessoas. Não vai. Você vai ajudar, começar ajudando 1, 2, 3, 10,
depois grupos, depois turmas maiores, se você quiser, se for o formato que faz sentido para você, tá? Mas a gente começa transbordando daquilo que está em nós, então não preocupa, para de ficar se comparando, se enxerga, tá bom? Se enxerga. É assim que a gente vai terminar hoje. Eu quero te incentivar a se inscrever para o nosso workshop, link na bio. Quinta-feira, nosso evento. Se você já tem gostado da maratona de aquecimento, das gravações, dos conteúdos, se você não sabe o que vai acontecer com você quinta-feira. Nós vamos ter uma super aula, com muito carinho, sendo lapidada nas madrugadas desta casa aqui para você. Porque quando eu preciso me concentrar, gente, precisa ser de madrugada, quando tá todo mundo em silêncio dormindo. Então eu tenho dedicado as minhas noites a preparar melhor conteúdo, a melhor aula da minha vida para vocês quinta-feira, tá bom? Ó, a Lorena tá colocando aqui, ó, se enxerga e se inscreve. Link tá na bio. E a síntese da nossa aula de hoje, vou liberar agora no grupo de alunas do workshop que nós criamos no WhatsApp, tá bom? Tô deixando lá o material extra complementar para preparar você antes mesmo da aula. Então, tudo que nós falamos vai estar sintetizado para você no PDF que eu vou liberar exclusivo para quem está inscrita. Não está inscrita, não recebe, não ganha. Não tô colocando aqui, é exclusivo lá. Tá bom? Então, vamos fechar. Eu vejo vocês amanhã. Nós temos conteúdo amanhã às 21 horas. Novamente, estou seguindo aqui, preparando você para algo transformador que vamos viver juntas quinta-feira, tá bom? Beijo no seu coração, compartilha essa aula com quem precisa e eu espero vocês amanhã, terça-feira, 21 horas. Beijo, fique com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.